Olá, nessa edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com a jornalista Milena Rocha, que traz novidades pra gente a respeito de cinema, né? Posso chamar assim? Né? Filme, doc, né? Sim, o mundo do audiovisual, né? Verdade. Olha, Milena faz parte de um coletivo que é o Lab Cine da UFP. Acho que a gente já está formado. Começou todo mundo na UF, né? Mas agora o pessoal está formando, então a gente fica assim, ainda é da UFP. Ainda é da UFP. Mas começou tudo lá. Sim. Bom, formado inclusive porque já saiu, já se formou, né, em comunicação e acaba que meio que sai um pouco dos domínios, né, da academia, digamos assim. É, a gente passa, acho que a gente fica mais na rua, sabe? A gente pula um pouquinho o muro da universidade quando se forma. Termina que a gente não tem mais esse status de universitário, sabe? De estudante. É um coletivo universitário porque surgiu lá, mas agora a gente cai na real que está todo mundo formado praticamente. Acorda. E esse acordo também traz muitas vantagens. Recentemente, sobre isso que praticamente o nosso papo de hoje vai girar em torno disso, eu posso chamar de documentário? Sim. Pronto. Um documentário, Mulheres de Visão, foi premiado. Bom, e aí vamos começar do começo. Como é que tudo começou? A respeito desse documentário Mulheres de Visão. Então, 2014, eu costumo dizer que ele começou nessa época, porque foi quando eu conheci as personagens, e até parte desse processo para a gente entender que os documentários não saem do dia para a noite, sabe? Eu estava maturando essa ideia desde 2014, quando a gente se reunia com o Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas com Baixa Visão, que começou aqui em Teresina. E aí todo mundo falava, nossa, essa história dá um filme, essas meninas rendem filme, sabe? Porque eram muitas histórias. E aí eu comecei a escrever sobre as personagens. Então a gente tem 12 personagens incríveis e tal. E aí passou o tempo, eu fui fazer intercâmbio. Quando eu fui fazer intercâmbio, eu fui para a parte mais prática, então tinha matéria de fotografia, audiovisual. Então comecei a aprimorar a técnica. Quando eu voltei, que eu fui fazer o TCC, eu estava com um projeto de monografia pronto também, que eu estava disposta a pesquisar um tema que eu gosto também, que é comunicação latino-americana. E aí eu reencontrei as meninas, elas falaram, a gente podia fazer o filme, e aí ia ter o TCC. Aí eu falei, ai, não sei, estava meio insegura ainda. Mas aí eu falei, eu vou se vocês forem junto. E elas falaram, pois a gente vai. E aí um assumiu a produção, a outro roteiro de entrevistas. Então o documentário surgiu nessa época, começou a ser concretizado em 2017 e foi rodado agora em 2018. Tá, então efetivamente vocês contam nesse documentário as situações pelas quais passam as mulheres de baixa visão e com cegueira total. E com cegueira total. Situações cotidianas mesmo, que para nós, né, como diz o Chico Costa também, que é apresentador aqui da TV Assembleia, para nós que somos videntes, não é assim que se fala, né? São situações muito comuns, né? Como andar, pegar uma xícara, um copo, até tomar banho. Pegar o ônibus, ir para a faculdade. Então, essa coisa de ter a identidade que você tenta representar dentro da equipe serve muito, porque eu acho que a lição que a gente mais aprendeu é o que é lugar de fala, sabe? Até onde você pode ir representando a identidade e onde é que ela entra para assumir esse protagonismo, sabe? Então, essa coisa de pensar que temáticas vão quebrar tabu ou que temáticas vão reforçar os estereótipos sobre essa identidade. Tudo isso veio de conversas com elas. Porque tem que emocionar também, você tem que chamar a atenção. Não é fazer um filme por fazer apenas para contar uma história. Sim. Tem que fazer uma transformação social. Eu acho que a gente vem dessa coisa de que o cinema independente traz essa carga política, sabe? Traz uma posição política para discutir direito à cidade, para discutir que lugar ocupa as mulheres com deficiência visual, que lugar ocupa, como é que essa mulher transita pelo centro da cidade, como é que ela vivencia a realidade familiar dela. Então, acho que todas essas temáticas, elas vêm dentro, nas entrelinhas do que é o filme. E aí,
esse lance de ter na equipe essas mulheres colaborou muito, porque elas diziam, olha, se você filma de cima, a gente sabe que se filmar de cima para baixo, a pessoa parece menor. E o que a gente queria era usar todas as técnicas para ter uma potencialidade do que elas já são. Então, por exemplo, a maioria dos filmes que a gente trabalhou até hoje, a gente trabalha muito com preto. Sabe, a transição é negra, vem do preto, os créditos sobem no preto. Como isso é muito comum. Os filmes tradicionais. E nesse, as pessoas até têm um impacto nesse festival que eu fui exibir. Aí falam, nossa, vem assim um negócio branco. Porque conversando com elas falaram, olha, a gente não enxerga, a gente nem sabe o que é breu, o que é preto. Porque a gente tem um estereótipo que as pessoas com deficiência visual enxergam tudo preto, tudo escuro. Porque a gente, quando fecha os olhos, vê escuro. Não vê nada, tá tudo Mas, escuro. segundo essas entrevistadas que a gente teve, também não estou fazendo que todas são iguais. Generalizando a ideia. Não estou generalizando, mas essas que são representadas, elas falam que enxergam feixes de luz, que enxergam mais para o branco. Isso com cegueira total ou... Com cegueira total. Com cegueira total. Terezinha e Denise, elas conversavam muito isso, que enxergavam muito feixes de luz, que sabiam quando a luz estava acesa ou apagada. Então, a partir dessas conversas, a gente tentou levar para o documentário esse fundo branco, essa ideia de tela branca, esse branco que transita, sabe? Que faz a transição, sem spoiler, de uma coisa para outra. Mas é tentar trabalhar o que elas nos falavam nessa montagem interpretativa. E aquilo que a gente aprende, inclusive, na escola, ainda nos primeiros anos, que a união de todas as cores, né? Forma a cor branca. Sim, exatamente. Também vem disso. Então, a gente tentou trabalhar esses conceitos diluídos dentro do documentário, sabe? Na montagem, todas falavam de obstáculos, de rua, de como é que transitam no centro. E a gente ficou, como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente tentou sair daquele padrão, imagem fala, imagem fala, imagem fala. E tentar deixar as imagens falarem por si só. Então, tem... Aí uma delas, que estava na banca até a Rogéria, ela fala, nossa, eu fico indignada quando eu escuto assim, porque a audiodescrição descreve, moto sobre piso tátil. Não precisa você dizer que ali existe um obstáculo, porque você entende, sabe? Então, assim, foi muito uma questão de não subestimar a interpretação das pessoas. Entendi. E às vezes a gente fica assim, poxa, uma imagem vale mais que 1000 palavras e fica um trocadilho nessa história de que você está fazendo um filme sobre quem não enxerga. Sim. Né? E aí essa imagem que vale mais que 1000 palavras, vale 2000 palavras quando é descrita. Verdade, verdade. Emocionou, obviamente, para fazer esse trabalho, né? Sim, a equipe toda, sabe? Acho que a gente estava não teve tanta pressão de TCC mesmo, porque a gente teve um edital da Mostra Empodera da Parada de Cinema. Sim, vou já chegar nele. E aí a gente terminou que se reunia e tinha que fazer as coisas andarem, porque a gente tinha prazos a serem cumpridos. Foi o primeiro edital do Labcine, então a gente estava trabalhando meio assim, eita, vai dar certo, e deu super certo. E era muito esse sentido de sentir o processo, sabe? De estar experimentando. Vocês que são, né, como nós, videntes, vocês se viram nessas mulheres, assim, imaginaram, e se fosse comigo? E se eu estivesse nesse lugar? E se eu fosse assim, se eu precisasse transpor esses obstáculos? E quando a gente fala de obstáculos, a gente fala de obstáculos subjetivos, né? Aquilo que não se pode ver, mas a gente também fala de obstáculos físicos, porque para elas e para eles, né, estendendo também ao universo masculino, é difícil, como você fala, né, essa reorganização da cidade e que muitos governos tentam hoje, né, se colocar diante dessa questão, né? De fato é muito complicado, não é mais só atravessar o sinal. Você tem um sinal sonoro, não é isso, não é só rampa. Gente, outro dia discutia isso no Pauta, que você tem o acesso, por exemplo, ao museu, mas e lá dentro? Né? Você entrei, tá, e daí? Eu vou entrar, vou ficar aqui, vou ficar parado? A minha cadeira cabe por onde eu vou passar? Né? Tem alguém para te guiar, para dizer o que são as coisas. Né? Porque tem a gente já ampliando um pouco, o documentário é Baixa Visão, Mulheres
mulheres com baixa visão, mas assim, quando a gente fala de acessibilidade, o universo é muito amplo. E o principal, quando a gente está nessa discussão de acessibilidade, que é importante conversar sobre isso, é o atitudinal. Porque a acessibilidade atitudinal, ela geralmente é a que vai além das rampas, Vamos além falar do disso piso daqui a tático. pouco? Sim. E a gente volta no próximo bloco do programa Cena Aberta. Até já. Voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição eu estou tendo o prazer de conversar com Milena Rocha, jornalista, que está representando aqui hoje um projeto, eu vou chamar de projeto, porque isso é projeto de vida Pode também, chamar. tá? Né? Do Cine Lab, né? E que traz pra gente uma outra visão sobre a não visão, né? Esse documentário fenomenal que inclusive foi premiadíssimo, já a gente fala do prêmio, mas a gente falava da questão da atitude, né? Sim, a acessibilidade atitudinal é aquela que gera uma empatia, sabe? É aquela que você está no centro, por exemplo, e você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está lá numa cadeira de rodas e precisa subir uma calçada, mas não tem uma rampa. E aí, ela não vai subir não, porque não tem uma rampa. Mas será que eu não posso ir lá e dar uma subidinha nela, ajudar ela a subir? Se eu estou no ônibus, eu não posso ceder a cadeira para alguém que está precisando? Então, a acessibilidade atitudinal fala muito dessa questão da nossa atitude, literalmente da nossa atitude, o que é que a gente faz com relação a tudo isso. E eu vivia reclamando muito, porque as minhas amigas, quando eu ia ao cinema, ao teatro, eu ficava, vamos pro cinema, vamos pro teatro. E elas falavam, tá, a gente vai, mas tu vai ter que ficar descrevendo pra gente o que tá acontecendo, sabe? Ela não tem essa independência pra chegar lá e às não vezes precisar. a gente não se toca que essas pessoas precisam, né? Sim, e que elas não frequentam esses espaços culturais, não é porque elas não gostam de cultura ou porque elas não querem, elas gostam, afirmo. As meninas que eu convivo gostam muito de cultura, gostam muito de cinema, de teatro, de museu, mas elas não frequentam por não ter a tecnologia assistiva que dá essa independência, porque a ideia de tecnologia assistiva é dar autonomia para uma pessoa que necessita, para ela ter acesso a um espaço tão quanto eu, que não preciso daquela de tecnologia. Você também para estar todo o tempo Sim, exatamente. É a independência. Ou conduzindo, ou, sei lá, tipo, a questão da falta da independência nesse sentido é que ela vai sempre ter que contar com o seu tempo, com o seu horário, né, com a sua disponibilidade. E aí, de repente, quando ela quer, você não tá... A autonomia dela, sabe? Aí você tem o que viola a autonomia da pessoa, que é ela ter o direito de ir, na hora que ela quiser, assistir aquele espetáculo. Por exemplo, se a gente fala de cinema. Tem determinadas sessões que tem audiodescrição. Por exemplo, agora vai vir a Mostra de Direitos Humanos, que geralmente tem acessibilidade. Né? É um experimento incrível, sabe? Que bom que está de volta. E é sensacional ver que lá você vai ter acesso aos filmes com audiodescrição ou com libras. Mas o essencial é que qualquer pessoa com deficiência visual, auditiva, idosos, pessoas que necessitem dessas tecnologias, fossem ao cinema, por exemplo, hoje. Hoje eu quero assistir um filme no Festival de Cinema Brasileiro. E vou lá assistir. E eu chego lá, deixo o meu RG, pego o meu headphone, vou para uma sala que eu escolho e vou ter acesso àquele filme, sabe? Vou tranquilamente. Então, a gente ainda não tem isso.
Você tem que dos esperar cinemas por um brasileiros, evento sabe? Você tem que exatamente, você tem que esperar ter um filme que tenha, você nem sabe se eles queriam aquele filme ou era o outro, sabe? Então é uma relação que precisa ser falada, sabe, disso tudo. É verdade. Qual foi o objetivo principal? A gente sabe que óbvio que foi questão de chamar a atenção, mas assim, olha, a gente vai fazer esse filme, a gente vai contar essas histórias, mas a gente vai focar nisso. A nossa intenção é que a nossa transformação social seja focada nesse aspecto. Qual foi? O principal é quebrar tabus, sabe? É quebrar tabus sobre como é que enxergam as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. É quebrar tabus sobre a pessoa com baixa visão, que as pessoas imaginam que a pessoa com baixa visão não precisa de ajuda, porque ela não carrega algumas coisas como bengala, geralmente usa só um óculos ou lente. Então, ela não tem algo que a caracterize como uma pessoa com deficiência visual. Então, geralmente, ela cai na rua e ninguém nem dá notícia. Ela pede o ônibus e o ônibus não para, porque ou ela pergunta, vai pra onde? O ônibus, o motorista a trata como se ela enxergasse. Ela não tá enxergando totalmente. É quebrar tabu sobre o direito à cidade. É quebrar tabu, principalmente, dizendo que são pessoas como a gente, que fazem tudo da nossa rotina também, que trabalham, que estudam, que criam seus filhos, que pegam seu ônibus, mas são pessoas que precisam que essas tecnologias assistivas existam para deixá-las no nível de autonomia tão quanto a gente. E bem mais confortáveis, obviamente. Vamos falar da participação, né, nesse edital e como foi, né? Eu sei como foi, mas já te conto. Então, a gente já estava rodando, porque o filme tem uma parte que são entrevistas em estúdio, sentadinha, conversando sobre a vida. E aí, a gente estava rodando as entrevistas no estúdio já e apareceu o edital da Parada de Cinema. Como o projeto já estava pronto, porque já era o TCC, a gente já estava rodando, eu aproveitei e readequei ao edital da Parada e inscrevi. Despretensiosamente, porque a gente seguiu gravando. Vamos escrever. E essa regra, até uma dica para todo mundo, se inscrevam nas coisas. A gente sempre brinca, né? Na pior das hipóteses, foi experiência. O não você já tem. Você tá atrás de um sim, né? Inscrevimos. E aí mandamos, eu escrevi, nem falei pro pessoal, tá inscrito. E aí, quando a gente foi contemplado, aí a gente teve uma reunião e aí a curadoria da Parada falou, agora vocês vão ter que entregar o filme 1 mês e meio. Vocês vão ter que exibir na Parada de Cinema. E a gente estava com um cronograma para exibir em junho na banca de TCC. Mas como surgiu, a parada foi em maio. Foi 1º de maio, mas a gente teve que entregar 30 de junho. 30 de abril. 30 de abril, o filme estava prontinho e a gente exibiu dia 1º, 2 de maio. 2 de maio, na verdade. E aí foi o que deu um empurrão assim, olha, vocês vão ter que terminar antes, então vamos agilizar esse processo. Então a equipe passou a dormir na minha mini casa, a gente passou a ficar bem mais tempo junto. A equipe de fotografia, por exemplo, que são 5 pessoas na fotografia e nem todas podem ir em todos os horários, porque são pessoas que ou são fotógrafos ou são estudantes, então eles têm outra rotina. Então a gente sentou com fotografia, definiu todos os enquadramentos, planos, quando seria cada locação, e aí qualquer pessoa que fosse da fotografia saberia o que fazer. E assim funcionou muito bem, sabe? E aí, o do som também, Maguinho ficava comigo o tempo todo. Então, assim, e a Denise, que é a produtora também, ficava comigo o tempo todo, o Victor. Então, foi muito assim, de dormir na minha casa, de pensar junto, vai dar certo isso, não vai? A gente tinha umas ideias de mais experimentação, que a gente estava tentando. Isso a gente ainda tem pretensões para fazer esse longa. Interpretar a visão delas na fotografia. Entendi. Então, assim, quem enxerga, por exemplo, Dilma enxerga, ela não tem a visão periférica, só a visão central. Então, tentar afunilar a câmera para que o vidente tenha a experiência de quem tem aquele problema de saúde, sabe? Então, a gente ainda está trabalhando nessas experimentações para os próximos filmes. Tá, e aí chegou lá... E aí, quando a gente fez o closed caption, a legenda em inglês, fez a Libras e a audiodescrição. Todos esses recursos demoraram 2 semanas. Foi bem apertado para fazer mesmo, mas a gente conseguiu entregar todo acessível, como a gente tinha prometido. Então,
O Closed Caption foi feito pela Associação Regional de Audiodescritores aqui do Piauí. A audiodescrição foi feita por duas maravilhosas pessoas que estudaram audiodescrição em Recife, Márcia e Solange. A legenda em inglês foi pela Sânia Laís e a Libras foi o núcleo de acessibilidade da UFP, que a gente fez uma parceria. Então, o documentário reuniu, assim, todas umas 20 pessoas também, né? Com umas 5 instituições que juntas viabilizaram isso. Então, eu acho que o maior jogo de cintura de direção foi dar conta, porque eu assumi direção e produção executiva junto com o Denise. De fato, muita gente até para... Foi. Todos voluntários, sabe? Foi assim, o voluntariado contou muito mulher, mas nisso. Aí chegou lá, arrebentou. Aí a gente chegou no dia da exibição e foi emocionante, sabe? A parada de cinema estava na abertura, estava cheio lá, o Clube dos Diários. E as pessoas assistiram, assim, foi fantástico ver que o resultado... Claro, né, tem que ter emoção, teve uma travadinha lá no filme, mas a gente reverteu, trocou o computador e deu super certo, sabe? E aí você vê o depoimento das pessoas, sabe? As meninas subiram para falar do filme, as personagens, contar do quão representativo era aquilo para elas, sabe? Porque essas mulheres precisam se ver. Elas precisam se ver nas telas para terem referências também, sabe? Que coisa, né? Aí volta de novo aquela questão, né? O se ver intuitivo, né? Bom, e aí a Bahia? Sim, então, esse lance de inscrever nos festivais, eu fui exibir em Belém, num congresso que tinha uma mostra. Esse também, a gente exibiu em Belém antes, exibiu numa mostra de autos também, na Primavera de Museus, com essa ideia de trazer o pessoal para o museu para conversar sobre tecnologias assistivas. E aí veio esse Festival de Cinema Universitário da Bahia. A Bahia tem um polo de cinema universitário do interior, que é do Recôncavo Baiano, que é onde rodou o Café com Canela, que foi super premiado, o Festival de Brasília e tudo. E aí, o Festival de Cinema Cine Virada acontece uma vez no ano, lá na UFRB. Na UFRB estava fazendo 10 anos o curso de cinema. Então, quando a gente foi selecionado, a gente ficou, eita, vamos para a terra de Café com Canela. Porque... termina que as nossas inspirações são gente da gente, sabe? São gente... É uma galera que produz também com baixo orçamento, é uma galera que é de coletivo. Então, as nossas inspirações são filmes como Mamata, que também é da Bahia, como Café com Canela. E aí... Deu super certo. Deu super certo, a gente foi selecionado. E lá no festival, foram assim, 3... Eu fui com passagem de jovem, de ônibus, fiquei hospedada na casa de conhecidos, viagens baixo orçamento também. E aí lá a gente ganhou o prêmio de melhor direção. O festival ele tinha 2 mostras, uma mostra da Bahia e uma mostra do Nordeste. E na mostra do Nordeste chamava Mostra Territórios e todos os filmes do Nordeste concorriam nessa mostra. E aí teve um prêmio de direção, de fotografia, a gente ganhou o prêmio de melhor direção. Que bom. Tem planos? Então, a gente está com uma ficção que está ainda em pré-produção, mas vai ser rodada, que a Ana Raquel está dirigindo, eu estou na produção. E a Labcine está nesse processo também de estudar, sabe? A gente está se reunindo para ler, para conversar sobre textos na comunidade. E o certo é que não vai parar. Não vai parar. A gente vai seguir movimentando essa cena do audiovisual piauiense. Que bom, que bom. Quando 2 jornalistas conversam, você viu como é que é, né? O programa vai direitinho, rola e já terminou. Nossa, gente. Já terminou. Queria só te agradecer, te desejar muita sorte, sucesso mesmo, porque eu acho que a gente precisa não só de mais comunicadores com essa visão, com essa proposta, né, de interferir, digamos assim, na realidade social, mas a gente precisa de mais pessoas assim. Né? Parabéns pelo grupo, tá bom? Obrigada, Labcine que agradece. E a gente tem uma comunidade para discutir cinema, quem tem interesse, tem um grupo no Facebook, tem no Instagram também, então... Super fácil. Super acessíveis. Tá tudo aparecendo aqui. Bom, gente, olha, esta edição do programa Cena Aberta fica por aqui. Você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta, 9h30 da noite, aos sábados, no finalzinho da tarde. E depois fica disponível no YouTube, no Facebook, em todas as nossas redes sociais, tanto da TV quanto as minhas. Agora a sua, Milena, né? Sim, vou botar lá no Manda pra Milena. Pronto. E a gente se vê no próximo encontro, próxima sexta-feira. Até lá.